Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos ao nosso Clássico em Debate. Hoje o nosso programa de número 53, e aí não perca as contas, porque vai longe realmente. E hoje a gente vai ter o prazer de, nessa semana do goleiro, a semana onde se comemorou o dia do goleiro, trazer aqui não só um goleiro profissional, mas também hoje um preparador de goleiros, que tem uma vasta carreira no mundo, tanto dentro do campo como fora do campo, e tudo que envolve todo esse meio, né, de dentro e fora de campo. A gente vai receber hoje aqui no nosso programa número 53, o Rafael Córdova. Aproveito já de antemão, Rafael, uma boa noite para você, seja extremamente muito bem-vindo e obrigado pelo aceitar o nosso convite de conversar com a gente sobre futebol. Boa noite, né? Eu que agradeço o convite, né? E falar um pouquinho dos times da Capitais também é importante, não só para o torcedor, mas para a gente falar um pouquinho que a gente já trabalhou um pouco no Figueirense, jogou no Avaí, então vai ser um bate-papo legal. Nós vamos passear pela história do Rafael hoje durante o nosso programa. Vão fazer comigo esse programa e esse bate-bola com o Rafael lá na minha outra ponta lá, aqui na parte de cima, o Lucas Fagundes, e na parte de baixo aqui conosco, Vitor Machado, o Lucas Moresco e o Luan Silva. Então é isso, a gente vai conversar muito sobre o Avaí, sobre o Figueirense, sobre depois dessa carreira em campo do Rafael, onde ele apareceu aí com bastante importância no cenário nacional, inclusive como preparador de goleiros, e a gente vai entender quais foram os goleiros, né? Quais foram os goleiros que passaram pela mão dele, que treinaram com ele, particularidades dos goleiros, né? Tudo que acontece dessa posição que é apaixonante para quem joga no gol, para quem gosta de jogar no gol, para quem gosta do futebol, porque ela é uma posição muito particular do futebol. O goleiro tem uma carga de importância, eu até diria, diferenciada de qualquer outro jogador de campo. E o preparador de goleiros, muitas vezes, quando tem um título, quando tem um goleiro pega um pênalti, não é citado, não é lembrado. É lembrado o treinador do time, mas o preparador de goleiros, o treinador de goleiros, às vezes passa despercebido durante toda uma temporada. Então é isso que a gente vai conversar também, das dificuldades que é ser um preparador de goleiros hoje no cenário nacional. Primeira rodada de perguntas, e de antemão também, antes de começar a primeira pergunta, eu vou fazer o seguinte: caso alguém que esteja aqui conosco não saiba quem é Rafael Córdova, então se apresente um pouco para a gente, por favor. Então, hoje eu tenho 42 anos, comecei com 14 anos, né? Joguei até dos 7 aos 14 no Colégio Coração Jesus, futsal, e aí depois eu saí e fui para o Avaí. Aí eu fiquei em 94 e na metade de 95, aí fui pro Grêmio, fui negociado com o Grêmio, fiquei 3 anos. Aí do Grêmio eu saí, fui pro Atlético Paranaense, fiquei mais 3. Aí depois fui pro Gama em 2001, aí fiquei até 2003, mais 3 anos no Gama. E aí eu tive uma parada, aquelas coisas de menino, de não querer mais jogar, e acabei ficando um ano e meio em casa. Aí comecei até a fazer jiu-jitsu na época, que era a moda que tinha. E depois aí voltei para o Fluminense de Feira, em 2003. Porque 2003, 2004, 2005, o melhor goleiro do interior. E aí acabei tendo a proposta para ir para o Vitória, fiquei mais 3 anos no Vitória. E aí depois eu rodei CRB, Vila Nova, Atlético Goianiense, Paysandu. E fui para o Sergipe, voltei para o metrô quase no fim da minha carreira, com 37 anos, Metropolitano, um time aqui de Blumenau. E aí depois, com 38 para 39, voltei para o Sergipe com o Roberval Davino. E aí na transição ali que o Klemer chegou, a gente foi campeão. Aí eu voltei numa quinta-feira para casa, depois do título do Sergipano, numa quarta. E acabei jogando uma Copa Sul de Futebol 7 lá em Santo Antônio de Lisboa. E aí eu tive o convite do Balo, que era o irmão do Gugu na época, que era o treinador do Figueirense. E ele assim, Rafa, tu vai parar quando? Eu falei, cara, eu vou parar a hora que eu for inserido no futebol. Eu não sei fazer outra coisa. Aí ele, não, então vai jogar aí o jogo era até uma semifinal contra a BM, a Chapecoense. Aí quando eu saí de quadra, ele assim, ó, Rafa, segunda-feira o Pedro Ismânia, que hoje está no São Paulo, né?
Aí ele falou, mandou tu levar a tua chuteira e tua carteira de trabalho, que segunda-feira tu começa. Aí eu, fui campeão na quarta, passou a quinta, sexta, sábado, domingo, já encerrei a carreira, segunda-feira de manhã já estava dando treino para os goleiros. E aí ali eu fiquei 2 anos no Figueirense, subi todas as categorias, da 13, do 15, 17, 20, 23. Aí acabei saindo, fui para o Metropolitano, a gente foi campeão da segunda divisão. E de lá eu dei uma parada, fiquei um tempo em casa e aí começa já uma outra história mais para puxando para fé, religião e aí eu tive um entendimento que não era mais para mim voltar para o campo e eu acabei abrindo um projeto que começou com um goleiro só, que era o Rodrigo, que era R1 Performance Goalkeeper, que eu acabei treinando ele e 4 ou 5 meses depois eu fiz um tipo uma peneira na Futebol 7 Brasil, tinha 80 preparadores de goleiro que se cadastraram ali no e-mail e tal, com currículo e tal, e aí eu fui passando etapa por etapa, e eu me lembro que sobrou 16 dos 80 que tinha, e sairia a primeira Copa América de Futebol 7 em Porto Alegre. E aí naquela segunda-feira eu fui, aí meio-dia e pouco saiu ao vivo ali, aí eu fui convocado, aí ali eu assumi a masculina, feminina, sub-21 masculina e feminina, e foi a minha primeira convocação da seleção de futebol 7, né? E ali eu inseri de cabeça e ali a R1 começou a crescer e começou a dar 10, 20, 30. Hoje a gente tem cerca de 130 alunos e hoje eu faço parte da seleção brasileira, já vou para o segundo ou terceiro ano. Aí fui bicampeão da Copa América, fui para Roma, fui tricampeão pelo Figueirense feminino, campeão de tudo aqui pela Chapecoense. E graças a Deus a R1 só foi sucesso, já foi 5 ou 6 meninos para fora, Flamengo, Bahia, Avaí. E assim a gente continua o nosso sonho, que é tentar botar um pouco dos meninos no mercado, porque eu sofri muito na época, porque na minha época não tinha esse tanto de empresário que tem hoje. Precisava jogar muito para poder estar empregado num clube. No máximo que tu fazia, tu pegar o teu telefone, ligar para algum treinador, algum outro conhecido, para poder se empregar, né? Hoje o menino tem 13, 14 anos, já tem empresário, já tem um carro pronto para esperar para dar 17, 18 anos na hora de comprar carteira. Então o futebol hoje ficou muito, querendo ou não, muito fácil, né? Porque muita gente não tem condições nenhuma e então os caras estão ganhando 50, 80 mil aí. E na minha época eu precisava jogar muito para poder se empregar logo na sequência de um outro campeonato futuro, né? Então, hoje o que me alegra é pegar uma turma cheia de 20, 25 meninos hoje à tarde, por exemplo, que tinha quase 20 atletas, e ver os meninos sorrindo e criando um sonho, e o que a gente pode tentar ajudar é o conhecimento que a gente tem nos clubes para poder depois inserir eles alguns para fazer teste, e com certeza a alegria minha é com os 5 que eu indiquei, que eu sabia que estava pronto para bater de frente com atletas de clube, foram os 5 que foram e já passaram. Então, abrir portas em outros lugares para os próximos meninos se preparar aí também. Lucas Fagundes, a primeira pergunta é tua. Liga o teu microfone, Lucas. Agora boa noite. Vai. Boa noite, Alan. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos, né? Companheiros aí do Clássico. Bom, Rafael, eu estava fazendo uma busca ali pela carreira em relação à preparação de goleiro que você assumiu o Figueirense, né? Na segunda metade da década de 2010. Recentemente nós tivemos um problema, né? Um evento com o goleiro Vitor Caetano, né? Que é um goleiro jovem, que chegou a jogar até no Famalicão, enfim, o que eu entendo pelo pouco que vi, pelos jogos que vi, ele não jogou tanto em sequência, mas de bom potencial. Né? Eu queria saber de ti se você teve contato com ele na categoria de base no Figueirense, na época que você esteve lá, se ele trabalhava, ou se não, o que você tem de informação em relação ao potencial dele, se ele realmente pode ainda vir a dar bons frutos para o Figueirense, que acho que o Figueirense tem tão pouco jogador em relação a potencial de mercado, né? E os poucos que tiveram esse ano acabaram se perdendo de alguma forma. O Patrick se machucou, só volta no que vem. O Vitor Caetano é goleiro, mas é jovem, teria potencial. Teve esse problema com o doping. Então, eu queria saber se você tem informação em relação ao potencial dele para assumir uma titularidade do Figueirense. Bom, vamos pontuar, né? O Vitor Caetano ele chegou com 12 anos, através do Gugu.
O Gugu achou ele lá para Maringá, Cascavel, algum lugar daquele do interior, trouxe ele para cá. Ele era pequenininho, bem baixinho, ele já sofria desde aquela época por não ser um atleta alto. E como ele era de uma família simples, humilde, era um menino trabalhador, um menino que não saía de dentro debaixo da arquibancada que ele morava ali e não fazia nada de errado, então ele foi ficando, e todo mundo, na história passada, né, que depois eu também fui ter um entendimento dele, que todo mundo ficava assim, esse menino não vai crescer, esse menino é franzininho, esse menino é pequeno, e acabou que o Alexandre, preparador de goleiro hoje, que está no Ercílio Luz, que estava agora trabalhando no Ercílio, ele pegou ele uns 4 anos ou 5 anos seguidos e sempre falando. O Alexandre já foi ex-atleta, então ele tinha um entendimento que ele via que o menino era de projeção. Então ele ensinou tudo para o Vitor veio numa sequência. Depois ele pegou também um trabalho comigo, já quando eu estava no Figueirense, ali no Sub-20. Ele era diferenciado. Eu lembro que tinha mais ou menos uns 8 goleiros em pautas, assim, né? E quando tinha reunião, eles perguntavam para mim, Rafa, qual é o teu entendimento de goleiro aqui no clube? Aí eu falei, cara, hoje tem o Vitor Caetano, hoje tem o Arthur, tem o Antônio e tem o André. O André está no Havaí, o Arthur está no Havaí, e o Vitor Caetano no Figueirense, e o Antônio subiu agora. Eram os 4 dos 8 que eu falava que iriam chegar. E graças a Deus eu acertei, porque os 4 chegaram, né? E sobre o Vitor tem uma técnica incrível, assim, ele é muito rápido, coordenação de perna, técnica apurada, ele é muito veloz, e eu acho que o ano dele seria esse ano. Então, tanto é que ele começou e muitas das vezes ele já era para ter sido já o ano passado. Só que o Figueirense oscilando e bota, não bota, vai queimar o menino, não vai e acabaram, né, aproveitando a experiência de um mais velho e também não botaram, que eu também tenho esse entendimento também que não era a hora certa de botar ele. Ele entrou, eu acho que na 2, 3 ou 4 rodadas, né, do campeonato, começou, porque goleiro assim, quanto mais tu joga, melhor tu fica. Por exemplo, se tu pegar um goleiro ruim e um goleiro bom, se os dois não tiverem ritmo de jogo, eles são iguais. Então, por exemplo, se o bom continuar, vai jogar, a trave vai cada vez ficar menor, ele vai ficar cada vez mais confiante. Tu pegar um ruim e treinar o ruim, e der uma sequência para ele assim, tu vai jogar 15 jogos e eu não vou mexer em ti. Por exemplo, se tu jogar, se tu falhar, não falhar, 15 jogos eu vou dar para ti. Em 15 jogos ele vai virar um goleiro bom. Por causa da confiança, o goleiro praticamente é muita confiança. É 80% de confiança do treinador, da equipe nele. Se tu apostar nele e falar, fica tranquilo, faz o que tu tens que fazer. Claro, vai ter um que vai oscilar, porque o treino é muito forte. Então, hoje, qualquer um, eu já tiro por mim aqui, porque chega para mim meninos que jogavam na linha, que aí os pais, bota ele no gol, vê o que tu faz. E chega em 3, 4 meses, os meninos viraram goleiro. Imagine o cara que é profissional com 20 anos, que tem adaptação muito mais rápida. E, coincidência, o Vitor está treinando comigo, né? Ele já vai para a terceira semana comigo, ele está treinando todos os dias aqui comigo, desde da hora que o Figueirense afastou ele. O Figueirense não deixou ele entrar no CT, ele não pode entrar. Eu acho que é até por regra da BCD, se eu não me engano. E ele não pode entrar no clube. Então, na mesma hora, eu já notifiquei, o Vitor, vem treinar comigo aqui, não pode ficar parado. Ele chegou de Maringá e logo no primeiro dia que ele chegou de Maringá já saiu a polêmica toda, dizendo que ele tinha sido pego no DOP e tal, e a substância. E aí eu me senti na obrigação de ligar para ele, ô Vitor, vem aqui, cara, tua cabeça vai ficar boa, o Sidão tá aqui comigo, já vai fazer 50 dias aqui também comigo. Então, aqui a gente não treina só a parte técnica, a gente treina a parte espiritual, a gente vai para a igreja junto, a gente ora, os meus treinos é só com música de louvor, volta e meia um tá lá chorando, o outro abraça, então virou uma família ali, graças a Deus eles estão com a cabeça bem centrada, tá boa. Acredito que ele vai ser absolvido, porque foi um percentual mínimo do mínimo, nem se fosse, vamos dizer que se fosse acabar de ser um usuário. O dele é um usuário que usasse o mínimo seria 50. Então ali tu vê que é por contaminação e alguma coisa, eu acho que logo logo ele está fazendo os testes e tudo e vai ser comprovado e eu acho que Deus tem um plano na vida dele e é através às vezes do deserto que as pessoas sobressaem. Eu até, quando surgiu essa notícia, Rafael, do Vitor, que é um goleiro que eu admiro demais, demais, sempre falei aqui no Clássico sobre ele, eu falei, cara, quando o atleta
olha bota a cara para fora e fala assim, eu não usei, eu garanto para vocês que eu não usei. Já fica pensando, vamos ter um pouquinho de calma, vamos esperar contra a prova, vamos esperar, porque assim, a gente já teve diversos e diversos casos de doping no Brasil, e muitos falam, olha, de fato, eu saí na balada, estava com os amigos, usei. A grande maioria, porque sabe que não tem como mentir na parte do doping. Então não tem como mentir, não tem como usar e depois dizer que não usar. Então me pareceu desde o começo assim que é muito característico de contaminação. Até o Vitor, que está aqui embaixo também, vai fazer a próxima pergunta agora. Prontamente ele já falou, olha, pessoal, vamos ter calma, porque você tem cara de contaminação, porque não parecia, ele nem é uma pessoa que aparenta não, mas assim, que a gente sabe que é um baladeiro, que é um jogador de noite, não é, nunca foi. Então, algumas características não bate, sabe? É por isso que a gente fica. Pode falar, Rafael. Eu vou até. Não é puxar sardinha, não é defender um amigo que eu tenho, mas eu preciso também falar a pessoa não atleta, né? Ele como pessoa mesmo normal, do dia a dia. Ele é um menino que ele é evangélico. Desde os 14 anos ele fazia reunião dos atletas de Cristo na concentração. Ele só saía da arquibancada para ir numa casa de uma menina que tinha no lado, que fazia as reuniões dos meninos todos da igreja. Então, todas as quintas e todos os domingos que eu ia para a igreja na Margem de Cristo, ele estava lá com a esposa, com a sogra. E assim, ó, a gente que é amigo, assim, por exemplo, se a gente se encontrar nós seis aqui, e a gente vai trocar uma ideia, a gente vai ficar com confiança um no outro. Se tu perguntar para mim, pô, Rafa, tu já fez aquilo? Eu vou dizer, cara, não comenta com ninguém, mas eu fiz, né? Então, assim, por 2 momentos estava eu e o Sidão conversando com ele, escutando louvor, falando de Deus e tal. E a gente foi direto para ele. Eu falei, Vitinho, pô, tu usou, tu foi em alguma balada assim, alguma. Porque, assim, ó, se eu não me engano, o pai da futura esposa dele é uma pessoa que tem um nível maior, que vão em lancha e tal. Eu falei, pô, cara, não pegou bebida de ninguém, não tomou no copo de. Rafa, eu não bebi nada, eu não bebo nada alcoólico, nunca bebi. Aí eu falei, não, então tá. E na mesma hora a lágrima já veio, ele já começou meio que a chorar e tal. Ele assim, cara, essa é a pergunta que mais está me doendo, porque tá todo mundo me julgando e eu não tenho resposta, não tenho prova. Eu assim, eu posso dizer um monte de coisa que as pessoas vão ficar 50% acreditando em mim, 50% vai ficar duvidando. Aí a gente falou, calma, então calma, Deus tem um plano para ti, cara. Eu acho que a hora que for tudo provado, a gente até, eu e o Sinão gostamos muito de falar sobre fé, né? Então a gente fala para ele assim, ô Vitor, se chegasse ali na ponte de São Paulo e falasse assim, conhece o Vitor Caetano lá do Figueirense? Ninguém vai conhecer o Vitor Caetano. Ninguém conhecia. Aqui até no estado mesmo, se chegasse ali em Jaraguá, conhece o goleiro do Figueirense, o Vitor? Muita gente nem sabe quem é. E aí a gente fala para ele, cara, tu é o cara que está na mira do doping. Se isso for provado que não foi, cara, tu vai ser o Vitor Caetano do DOB e ali todo mundo vai te conhecer. Então, tu vai tirar isso como um proveito. Depois, tu vai fazer um projeto social. Tu vai treinar a pessoa quando comentar: pô, esse menino foi injustiçado, esse menino foi isso. Então, a gente tenta entrar na mente dele para ele ficar mais leve, mas assim, ó, tá treinando com uma intensidade monstra. A gente tá falando: ó, fica pronto, cara. E outra coisa, a BCD falou para ele assim: se tu assumir o erro, cara, eu fiz. São 15 dias de punição. Então, pô, se o cara fez, pô, 15 dias, daqui a 2 semanas eu tô jogando de novo. Porque como é a primeira e tal. E ele falou, eu não vou falar isso porque eu não fiz. Então, isso só me fortalece ainda mais, sabe? Então, eu acho que tem um plano para ele e a gente ora muito para que tudo isso passe, porque daqui a pouco ele vai voltar e ele tem tudo para ser um dos melhores goleiros do Brasil aí, em curto prazo. Victor Machado, é contigo. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Rafael aí conheço já faz um tempinho já, vamos dizer, da família. Cara, eu queria saber, assim, ó, sobre essa parte que tu falou aí dele não poder treinar no clube. Isso, imagina se ele não tivesse como treinar contigo, então ele ia ficar parado, seria prejudicial pro atleta, pro clube. Então eu queria saber, mais ou menos que eu não entendo, o porquê que ele não pode treinar, por que eles proíbem dele entrar lá no CT, deve saber mais, né, teu preparador,
Por que É, isso? hein, Vitor, eu até perguntei para ele e até o Sidão na hora me deu uma resposta, assim, porque eu acho que é uma lei, né? É uma lei feita da ABCD, se eu não me engano, que a partir da hora que o atleta ele tem que ser afastado dos outros atletas, afastado de tudo, e ele só volta a partir da hora do julgamento, né? Então, e aí o Figueirense meio que, se eu não me engano, até congelou o contrato dele, ficou um negócio de rescindir, não rescindir, acabou que deixaram passar o tempo agora, mandaram ele segurar e tal, mas ele não está recebendo, se eu não me engano, eu acho que ele congelou o contrato, né? Tá parado. Ele já teve que vender o carro dele, cara, para pagar advogado. Ele já vendeu faz umas 4, 5 semanas o carro, pagou, eu acho que R$ 40 mil para aquele defensor que foi do Guerreiro na época. Então ele tá tudo que ele guardou lá de Portugal, ele tá entrando pelo ralo, cara. E aí que Nossa, eu cara, aí que eu absurdo. faço a pergunta assim, e depois? E se ele for inocentado? Pois Só é, ele vai, só ele vai tomar uma ré desse tamanho. Olha o tanto de anos que ele guardou dinheiro para comprar o seu primeiro carrinho, a né? E casinha depois, dele, quem é que tudo. vai ressarcir isso aí? Olha, Esse eu que já é, acho que é mal triste, esse né? negócio dessa lei, tipo, de existir isso aí, porque eu vejo que tá prejudicando o atleta e, querendo ou não, tu vê que o clube, tipo, meio que não tá dando apoio pra ele, entendeu? O clube não tá do lado. Tipo, eu vejo lá na época do Guerreiro que o clube ficou do lado dele. Ficou até o fim ali, até realmente, aí, claro, comprovaram lá que ele realmente usou, mas o clube ficou do lado dele, manteve salário, porque, querendo ou não, pô, se ele tá dizendo, como tu falou, 15 dias pra ele falar, ah, não, não, fui eu. E ele realmente tá dizendo que não. É como o Alan falou ali, cara, se tu realmente não fez, tu vai bater na tecla até o final que tu não fez. Queria só saber da outra pergunta ali. O tempo que tu ficou ali no Havaí ali, tu não pensa em voltar um dia a ser preparador ali no clube? Ou tu saiu pela porta da frente ali, ou tem algum problema? Eu saí pela porta da frente no Havaí, tanto é que foi, na época, foi. Agora eu não vem na minha cabeça assim, mas eu saí, fui negociado, né, pro Grêmio, eu voltava todo ano, na época, não sei se alguém de vocês conheceu o Nilson, que foi o cara da preparação de goleiro, que depois fez o Croda, o Anderson, o pessoal todo, ele foi o Uhum. mentor. Ele ficou até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele ficou como coordenador, porque ele não conseguia mais chutar a bola com a do joelho. Sim. Mas ele tinha uma visão que, onde ele batia e falava que aquele ali era o goleiro, mas ele não errava uma vez, cara. Ali ele descobriu, na época, o Renan, o Flávio, o César Silva, o Rudinei, Alex, eu, e foi uma geração que ele botava a mão e falava, ó, isso aqui vai ser. E aí eu sempre voltava, cada ano que eu voltava de férias, eu ainda lembro que eu trazia um kit do time inteiro, assim, agasalho, camisa, tênis, e eu sempre botava um envelope de dinheiro, né, para ele, assim, cara, e quando ele via a primeira vez que ele viu aquilo, ele saiu me xingando, e eu lembro que eu saí de carro rápido, ele, vou rasgar isso aqui, era bem chucro, né, e aí, cada vez que eu levava de novo, ele já abria a mala toda, jogava no chão para ver se tinha dinheiro. Eu não quero teu dinheiro, não quero teu dinheiro. Então, é uma lembrança boa que eu tenho dele, Massa. assim, eu tenho um sentimento. E eu conheço todos do Havaí. Então, se eu vou ali, é o Pereirinha, é o pessoal da jardinagem que está ali até hoje. Eu gosto muito, mas eu também não gosto muito de visitar, porque eu acho assim, ó, a partir da hora que tu vai lá dar uma visita, muita gente fica assim, já tá aqui rondando, é igual urubu na carniça, sabe? Sim. Então, e meu pai ainda às vezes falava assim, pô, Rafa, vai lá no hotel, cara, vai lá ver os caras que tu jogava, tem o diretor. Eu falei, pai, não vou não, porque quando eu jogava e vinha um outro goleiro de outro lugar que estava desempregado, eu já achava que ele queria o meu lugar. E aí eu fiquei aquela coisa na cabeça mas eu ligo de vez em quando, falo de vez em quando. Falei com o Gladson ontem, ele me indicou um menino que está acertando comigo, que está treinando, começou a treinar ontem comigo aqui. E aí o Show. Gladson, Rafa, eu tô te mandando um guri aí que eu acho que vai acertar no Atlético Catarinense. Dá um jeito nele aí, que ele tem um mês aí para se apresentar. Eu falei, não, Gladson, pode mandar para mim aí que eu dou jeito. Legal. Massa. Pergunta agora com Henrique Moresco. Boa noite, Rafael. A minha pergunta ia até ser outra, mas começou a máquina de lavar aqui em casa, meu Deus. Enfim, a pergunta é a seguinte: eu tava pensando aqui, tu comentou de Sidão treinando junto com o goleiro do Figueirense agora. Eu fiquei pensando assim, como é que é essa mescla no dia a dia que tu pega um cara muito mais experiente, né?
às vezes quase próximo da tua idade, mas ainda jogando, com um gurizão de 14, 15, 16 anos tá desenvolvendo ali como isso é bom para esse garoto ou não, porque, como tu falou, né, o futebol hoje tá muito dinheiro, tá muita movimentação e às vezes um gurizão novo desse é bom ter alguém para estar olhando também, né? Como é que é essa É, mescla de idades dentro do treinamento de goleiro, assim? na verdade eu treino todos os dias às 16 horas, né? Então tem menino ali de 7 anos até 20, assim, 19, 20. E aí tudo tem seu tempo ali, né? Por exemplo, uma batida da bola do de 20, quando vem o de 7, a gente já ajoelha, já joga a bola devagar e tal. E aquilo se tornou uma família, então não tem aquele. A gente leva o nosso treino de 1h50, 2, quando tem uma criança menor, porque aí os outros perdem tempo um pouquinho e tal. Apesar de ser 2 preparadores de goleiro, a intensidade é grande, muitos não aguentam 50 minutos e já vai sentando. E eu separei, né? Eu fiz segunda, quarta e sexta com o pessoal do profissional, então são as minhas 2 goleiras do Figueirense, do futsal, que é a Luana e a Dani, a goleira do Vasco, que é a Alane, e aí eu trago o Sidão, trago o Vitinho, trago esse menino que chegou agora do Atlético Catarinense, tem mais o Samurai, que estava em Goiás, que está esperando acertar com o clube agora, e tem mais um menininho que está em Portugal. Então são um nível bem alto. Então ali a gente conversa e tal, e de vez em quando no sábado eu levo o Sidão de manhã cedo, que aí eu faço meio que um personal com ele, mais o Rodrigo Rocha, que é o goleiro meu da seleção, da seleção brasileira, e aí treina só os dois, e logo na sequência, às 9h30, eles começam às 8h30, 9h30 já tem 20 meninos lá. Então aí eles entram, eles tiram foto com ele, e aí o Sidão é muito simples, ele é pé descalço, já tira a camisa, já pega a bola, já quer ajudar a fazer o treinamento ali, aí os meninos sentam ao redor, começam a perguntar. Então, isso foi bom não só para os meninos, como para o Sidão. Porque passar 50 dias sem uma proposta do nível do Sidão, um cara que jogou São Paulo, Vasco, Botafogo, Goiás, Figueirense, e hoje o telefone dele não toca, às vezes eu me sinto ali, eu falei, meu Deus, cara, isso já aconteceu comigo quando eu tinha 37, 38, no telefone, Rafa, amanhã eu te ligo. Aí passava no outro dia, eu ligava e aí o cara falava, pô, cara, acertamos um cara mais barato. Aí eu falei, não, beleza, pô. Aí, mas semana que vem um outro cara vai te ligar, e não ligava. E isso foi passando 2 semanas, 3, 4, já está em 52 dias, se eu não me engano. Aí ele teve uma proposta do Sampaio Corrêa, ele fez até um vídeo de despedida, se emocionou e tal. A sorte que eu não postei, porque senão ia ser meme, né? Então ele agradeceu, chorou lá no vídeo e a meninada também abraçou ele e tal. E acabou que no outro dia ele disse: Rafa, só estou esperando a passagem, tá tudo certo, salário, tudo, tá aqui as mensagens do presidente. E aí o executivo me pede demissão após o jogo. E aí melou e ficou 4 dias sem ninguém mais atender telefone. E ele apareceu agora no Criciúma, né? E aí eu falei, pá, cara. Aí depois teve o Stronger, eu acho, da Bolívia também, que ligou para ele semana passada. E acabou que estava quase tudo certo. E entrou uma lei essa semana que eles vão manter o campeonato boliviano e ali da Libertadores, se eu não me engano, a primeira fase. Não sei se é Libertadores, Sul-Americana, que é obrigada a ser atletas da Bolívia. A Federação Boliviana não quer deixar entrar outros de fora, sabe? E aí, de novo, aí, tipo, o êxtase vai lá em cima e, de repente, no outro dia dá errado e aí eu tenho que trabalhar a mente, eu tenho que conversar com ele e, apesar dele ser experiente, ele vai lá embaixo no psicológico e aí a gente conversa bastante, aí eu já trago bastante menino para ficar ali conversando com ele, aí abraça ele e tal, aí ele dá um respiro. Mas eu tenho certeza que a hora que vier uma coisa, ele vai estar muito pronto. Eu já comentei várias vezes no Twitter ali, porque a gente conseguiu alcançar o percentual dele de quando ele estava no Botafogo, que ele fez aquele campeonato que depois o São Paulo levou. Então ele está fininho, está muito rápido, ele está treinando todos os dias. Terça e quinta eu faço funcional com ele. Segunda, quarta e sexta específico. Ele está casando uma academia que a gente conseguiu aqui, que é de um amigo meu que também está fazendo 40 minutos de trabalho intenso de força. Então tá ele e o Vitinho ali, um buscando o outro, os dois são amigos particulares também. E a tendência é a hora. Eu só estou pelo dia da estreia desses dois, para eles jogar, para mostrar o trabalho que eles tiveram aqui. E aí o meu trabalho reflete nos jogos que eles vão fazer, né? Muito legal, muito legal. Isso que tu comentou da criançada chegar
pro treino e ver o treino do adulto, do profissional ali, e do tamanho do profissional, que é o Sidão, né, com quase aí 20 anos de carreira nas costas, né? O olho abre, né, Alan? Tu fica Ah, assim. cara, nossa, eu Por fiquei isso arrepiado enxerga, quando né, ele cara? falou. Fiquei arrepiado, que eu imaginei eu, goleiro pequenininho, chegar e ver sei lá, na minha época, por exemplo, quando eu era um pouco mais jovem, um pouco mais magro, ver o Edson Bastos no gol do Figueirense, né? Depois a gente vai comentar grandes goleiros que a gente Fala. acabou vendo nos jogos, né? Fala, Victor. Não precisa nem ser pequenininho, cara. O Avaí teve ali Douglas, Renan. Quando eu ia no treino e olhar pros caras, eu ficava assim, ó, parecia uma criança pequena. Não, eu mesmo, quando saí do Avaí, que eu fui pro Grêmio, na época era Darley, Silvio e Murilo. E aí Pô, eu ia treinar, acabava o meu treino, tinha que subir para o almoço 11h30, né? Aí chegava ali no treino profissional 11 horas, que era sempre no suplementar no lado. Cara, ficava até. Os caras saíram do treino, era meio-dia ali batendo falta, batendo pênalti. Eu ficava olhando o Danley. Tinha vezes que eu ficava em pé no lado da grade, fazendo o movimento que ele fazia, para mim ver se eu fazia certinho. Eu tinha 14 anos, né? E aí eu ficava mentalizando assim: pô, cara, o cara faz a entrada assim, eu vou fazer assim também. E aí no outro dia, no treino, eu já queria imitar o cara, sabe? Aí os meus jogos Rafael, vai estrear. Eu já ia na lojinha do Grêmio, já comprava a roupa toda do Danley, que na época ele lançou tudo de branco, né? Era bermuda branca, camisa branca. E aí é o espelho, assim, né? O cara vai olhando e vai. É muito, muito legal, assim. Os meninos estão amarradão, né? Todos eles já tiraram foto, eles vão lá assistir o treino. Tem gente que vai lá, assiste o treino dele e depois vai embora, eles nem treinam. assim é bom também. Luan, vai contigo agora. Boa noite, Alan. Boa noite ao Rafael. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom, né? A gente tem duas experiências, uma de um ex-atleta e agora de um preparador, né? Tu conta essas histórias assim, eu era goleiro também, mas nem se compara, né? Eu tô até de luva aqui, eu vou até a luva, até, fiquei empolgado. Né, lógico, e uma coisa que eu percebi é isso que tu fala das crianças pequenas crianças pequenas, mas tudo bem, das crianças indo lá, eu lembro que, assim, eu sou mais novo, mas na minha época não tinha muito treinador de goleiros, assim, como é o seu caso, né, como uma escolinha de futebol mesmo que tinha antes, então eu havia dificuldade, eu não treinava, assim, eu treinava na escolinha, uma vez ou outra, vai lá dar um chute ali, era chute, e era jogar, né, porque não tô obrigado a treinar, para te obrigar, tempo de bola mesmo, essas coisas, né, tem várias coisas que só essa posição tem, né? É uma coisa assim que a gente acaba torcendo pro outro goleiro, né? Minha irmã também era goleira, a gente acabava ia pro jogo para ver o goleiro jogar. Até outro dia a gente tava brincando aqui eu fiquei falando um monte do Rodolfo Castro, a torcida do Figueirense não gostou porque eu elogiei muito ele, né? O pessoal não, a gente vê os goleiros, a gente quer ver eles jogarem, né? Então eu ia mais cedo para ver o aquecimento dos goleiros do Avaí, então eu peguei Renan, peguei o Douglas, como o Victor já falou, então muito bom. Tem um monte de perguntas aqui, mas eu quero saber mais de ti, como é que está sendo essa entrada, está vendo crescer muito as crianças lá de baixo quererem virar goleiro, porque jogar futebol muitos querem, mas eles querem especificamente para goleiro e muito no futebol feminino também. Eu vejo que tu trabalha bastante com as meninas e quanto mais tá crescendo muito, elas estão mais interessadas, né? Eu vi algumas goleiras que falavam, para os meninos já não tinha um treino, imagina pra gente, né? Para ter menina treinando era difícil. Até eu tô com um monte de camisa aqui de um time da minha irmã ali, que eu vi que é um time de futebol 7, sim, mas só para brincar, né? Nem se compara com longe com os que você participa, mas que eu vi que era difícil ter goleira, e quando tinha um trabalho, assim, então queria que tu falasse sobre isso, sobre as mulheres cada vez mais no futebol e as goleiras, principalmente. Na verdade, assim, quando eu larguei, assim, meio que deixei de lado o futebol profissional para abrir essa escola, esse projeto que eu tinha, né? Eu pensei assim, cara, hoje em dia tá tão difícil de goleiro, os meninos só querem jogar videogame. No próprio Figueirense ali, quando eu trabalhava, para te achar um goleiro bom, assim, para chegar e treinar uma semana e já jogar, meu Deus, cara. Eu mexia com tudo, eu pedia goleiro lá no Cruzeiro, no Santos, Atlético Mineiro. E os caras, Rafa, não tem, cara. O que tem aqui é dois só e esses dois a gente não vai liberar. O terceiro aqui deve ser igual ao teu aqui. Aí a gente trocava os vídeos, cara, não, é igual, não leva não. Então eu falei assim, meu Deus, cara, o que que Deus tem para mim, né, nesse projeto, né, cara? E aí eu comecei, eu me lembro que o Antônio foi o segundo ou terceiro
Aí, ô Vitor, aí ele foi o terceiro atleta, porque eu me lembro que eu estava em casa, aí o Rodrigo assim, ó, Rafa, vem cá me treinar e tal. Aí cara, eu vou levar meu celular aí, posso para filmar teu treino? Ele, não leva, cara. Aí eu levei ele, aí foi o Carlos, esse que está hoje de auxiliar comigo aqui. E no terceiro dia o Antônio foi lá. E aí ele ficou ali, deu 3, na outra semana tinha 5, na outra semana já tinha 7, 10, 15. Eu falei, meu Deus, o que que deu, né, cara? E aí foi a confiança lá no homem lá de cima, né, cara? Ele só mandou assim, ó, vai e faz, né, cara? Deixa com o resto eu que vou fazer, só não. E aí eu fui fazendo, aí beleza. Sobre o futebol feminino, cara, eu criei uma paixão muito grande depois que eu assumi o Figueirense. Eu saí da Copa América e o Prado, que é o treinador do Figueirense, Paulo Ramos, falou, Rafa, tu não quer ser preparador de goleiro? Eu já era da Chapecoense ali, né? E tu não quer ser treinador de goleiro do Figueirense? Eu falei, pô, cara, quero, né, cara? Aí ele assim, uma das coisas tu vai ter que arranjar goleira para mim, porque a Luísa já treinava às vezes comigo e saía sempre querendo ir pro campo. Aí eu falei, beleza. Aí ficamos treinando com a Luísa e tal. Aí a Luísa jogou um campeonato no Rio Grande do Sul e foi embora. Foi pro Kinderman, se eu não me engano. E aí ficou sem goleira e a Luana treinava comigo, que era dispensada do Atlético Catarinense, e depois não jogava no Atlético Catarinense, e depois também não jogava no DM. Tipo, jogava e saía, e só que quando eu comecei a pegar ela, cara, ela não sabia nada, assim. Então ela foi aprendendo e foi treinando com os meninos, e começou a entrar na performance dos homens, começou a pegar intensidade e ela se transformou num monstro, assim, né? Porque eu ainda falo assim, pô, no começo eu só botava ela nos meus vídeos, porque como eu tinha dificuldade de editar, eu ficava 3 horas editando o vídeo dos outros, né? E ela fazia tão correto que eu só cortava 2 lances de cada, juntava tudo em 15 minutos eu disparava o vídeo dela. Eu falei, pô, ela é perfeita, né? Tanto é que ela treina com o Sidão, com o Vitinho, os caras ficam de cara, os caras, caraca, que técnica é essa, né? E aí agora tá a Dani treinando comigo também, casando com o Lucas lá, o Lucas está fazendo um trabalho, tirou 10 quilos dela, ela já se transformou em outra goleira, né? Então, e ela vem numa base do futsal, então isso exige um tempo, assim, para tirar as técnicas do futsal, para botar para o set, ou botar para o campo, isso demora, assim, porque é muito vício errado, né? Então, mas ela está se adaptando bem, ela está entendendo que os movimentos que eu estou passando para ela vai melhorar para ela, e aí eu tive o convite do São José Futsal, né? Que era feminino também. E automaticamente era as minhas goleiras, levei a Luana também, aí depois a Lara, a Dani de novo. E aí criou um amor tão grande que eu falei assim, cara, eu preciso ajudar o futebol feminino. O que que eu vou fazer? Aí eu já entrava nos campeonatos que tinha aqui no final de semana, quando eu entrava na quadra, eu parecia um vereador. Era muito legal, assim, porque tu entrava, todos os times, ô Rafa, vamos tirar uma foto, ô professor, e aí as meninas passavam, ficavam assim, te olhando assim, ô professor, pô, alto trabalho, pô, legal. Aí eu falei, cara, eu preciso ajudar de um jeito. Aí eu fui, quando vinham as treinadoras dos times, e falava assim, ô Rafa, pô, parabéns pelo trabalho que tá fazendo com a Luana, parabéns lá na seleção, foi campeão e tal. Aí eu falei assim, cara, manda tuas goleiras lá para mim, meu. Mas quanto é? Eu falei, não é nada. Vamos fazer uma parceria aqui da R1 com o Triunfo. Aí ela mandava 3 goleiras para mim, não cobrava R$ 1. Vamos fazer com o DM lá, o Juventus. Aí manda 3 goleiras, não cobra. Então, criou uma vez ali que tava com 16 goleiras do feminino, só que eu, tipo, não gastava R$ 1, assim, elas não gastavam nada, assim, de mensalidade, nada, né? Então, eu abri o espaço para o futebol feminino para treinar de graça na R1, para poder incentivar elas também, né? E ali foi o projeto das meninas. Hoje tá cheio de meninas lá, é segunda, é quarta, é sexta, é sábado. E elas, assim, se dedicam ao máximo porque é uma oportunidade que elas têm. Porque muitas dessas meninas trabalham, ganham R$ 600, 700. Se for pagar uma mensalidade de 200, R$ 300 ali, elas não têm dinheiro para mais nada. Então, isso foi uma mão na roda. Então, e a perseverança delas que eu mostro para os meninos. Olha aí, ela tá treinando de graça, ela dá a vida, ela se machuca, ela rala o joelho, tudo, mas elas não desistem. E aí os meninos foram entendendo, os pais pagam, e aí eu falo, ó, menina aí, cara, eu queria tudo que teu pai tá te dando. E aí começa um negócio na mente para ele estar treinando com intensidade o tempo todo. Posso Talvez, só... Deixa eu só fazer um adendo rapidinho e já passo para ti. Vendo os últimos jogos, talvez 3 ou 4 campeonatos,
o crescimento das goleiras do futebol 7 é uma coisa monstruosa, Rafa. Talvez, como tu tá dentro, não sei se tu consegue ter essa visão assim tão ampla, mas quem gosta de acompanhar pela internet, né, de vez em quando, e num joguinho ou outro, mano, é uma coisa absurda. É uma coisa assim que eu joguei muito tempo no Paula Ramos, e as meninas treinavam do outro lado. As meninas do Figueirense treinavam no mesmo horário. Eu me pegava várias vezes parado, meu jogo rolando, olhando para as meninas jogar. Meu Deus do céu, como joga, tá ligado? E eu tenho meu jogo pegando ali, né? Só isso que eu queria falar. Fala, Luan, continua aí, vai lá. Só rapidinho, Vitor, eu acho que isso, Rafael, que tu falou de um puxar o outro, um incentivar o outro, eu acho que é muito característico da posição, né? Os goleiros geralmente tendem a se ajudar assim, tu vê o treinador, tu vê o reserva, no próprio treino, eu acho que, diferente das outras posições, lógico, né, que são os únicos que têm específico, assim, uma coisa que acaba um ajudando o outro e ajudando a crescer, eu acho que isso é muito, muito legal, né? Para quem treina mesmo, deve ser muito mais gratificante, né? E o legal é assim, né? Que na nossa posição é um só vai jogar, né? Normalmente são 5. Vamos falar de profissional, né? Tem um só que joga, tem 5 normalmente que estão ali disputando essa vaga. Só que aí faz o quê? Esses 5 se tornam irmãos, são leais um com o outro. O preparador de goleiro vira pai, mesmo tendo que escolher um, né? Então, assim, ó, o segredo do preparador de goleiro é abraçar os 5, vender a ideia para eles e ele comprar a tua ideia, e depois tu, assim, cara, tu vai ter que lutar pelos outros 4, os outros 4 tá ali, tu entrando na mente, motivando eles, porque ali é um mundo à parte, cara. Ninguém quer saber do treinador de goleiro, ninguém quer saber do goleiro, ele tem que estar ali, tem que estar bem, se ele falhar, ele não quer saber se o cara brigou com a mulher em casa, se o filho tá passando mal, ele tem que pegar e pronto, né? Então, o nosso mundo se fecha para um ajudar o outro. Então, a gente foi tão carente a vida toda de estar ali sozinho, que comemora o gol, vai todo o time lá e a gente não pode nem sair da área, que senão toma um cartão amarelo, né? Então, o que a gente fez? A gente se blindou em nós. Claro, tem sempre um traíra aí que quer te derrubar. O cara tá ali jogando, o cara tá batendo bumbo ali para poder te machucar, para poder entrar. Então, vira uma família ali à parte, né? Então, tu vê que hoje os goleiros, tu vê uns stories de goleiro, tá 3, 4 comendo pizza junto, tá na casa da família com as esposas. Então, isso é o legal, né? O futebol evoluiu também nessa parte extracampo, né? Isso é bem massa. Virou uma panelinha do bem. Vou fazer um recorte agora, 2 recortes, um para o Figueirense e um para o Avaí, nessa parte de goleiro ainda, para a gente comentar. Desde, talvez, do Figueirense, me corrija e me complemente se eu tiver errado. A gente, claro, teve vários goleiros mais antigos no Figueirense de altíssima qualidade. Mas, quando o time ascendeu às divisões superiores, Série B e depois Série A, a gente teve goleiros de mais envergadura, de qualidade, né? Talvez eu começaria ali com o Edson Bastos. Talvez o primeiro que desponta nacionalmente. Opa, o Figueirense tem um goleiro nacional, digamos assim. E desde lá, o Figueirense veio quase todos os goleiros com destaque nacional. Aí teve o Wilson depois dele. Aí depois do Wilson, posso me perder, os meninos do Figueirense me ajudam no caminho, porque a minha memória não é tão boa assim. Mas depois do Wilson, a gente vai ter Volpe, a gente vai ter Gatito, a gente vai ter Muralha. O próprio Denis, agora, na última passagem dele, vindo de um São Paulo onde foi reserva por mais de 15 anos, talvez, e teve a primeira oportunidade de vestir a camisa 1 de um clube e ser o principal, foi muito bem enquanto esteve aqui. Talvez a receita, não a receita, mas o caminho que o Figueirense veio traçando, e tu tá dentro desse contexto aí, porque tu participa do treinamento de talvez quase metade desses goleiros que eu citei. Como é que foi esse crescimento do Figueirense para, durante quase 20 anos, talvez, ter aí referência debaixo das traves? Primeiro, assim, quando, às vezes, na minha rede social, eu defendo muito essa gestão que acabou pegando agora, né? Então, era o Seu Norton, que muitas das vezes, quando eu vinha dos clubes, eu conversava com ele me autorizava a treinar, até o Marco Aurélio, que está no Avaí, na época era do Figueirense, eles me autorizavam a treinar no profissional, e era Edson Bastos, Gustavo, Ivan. Então,
eu sempre treinava com eles, e o treinador de goleiro na época era o Miltinho. Então, o primeiro treinador de goleiro, se eu não me engano, foi o Casagrande, que o Casão, que estava ali no Figueirense. Depois daí trouxe o Miltinho assumiu o profissional, ele ficou na base coordenando, aí o Peçanha entrou, e aquele trabalho era um trabalho raiz, era muito trabalho intenso nos goleiros. Então, por exemplo, veio o Edson Baixo veio para cá para vender óculos na praia. E de repente ele pegou uma intensidade de treino. Miltinho, que está na África agora, meu Deus, foi um dos melhores, assim, que eu, apesar de eu treinar poucos dias, 15, 20 dias antes de ir para o clube, mas era 15 dias que quando eu chegava no clube eu chegava voando, assim, a intensidade de treino dele. E aí depois o Peçanha assumiu por muitos anos, apesar da idade, aí depois já a intensidade também vai baixando, e depois foi trazendo os preparadores de goleiro que davam conta do recado. O que eu posso te dizer, assim, que já aconteceu comigo também, esses atletas, por exemplo, o Wilson ficou, acho que 8, 10 anos no Flamengo, nunca jogou no Flamengo. Então, achou uma oportunidade de vir para o Figueirense, e ali ele trabalhou com intensidade, e tinha que provar. Ele já vinha de uma base construída de anos, então para ele não teve dificuldade, foi entrando naquela ascensão do Figueirense, que foi construindo. Aí eu volto lá no começo da minha conversa, que o goleiro pode, se jogar 15 partidas, ele vai se tornar um goleiro bom. Então o Wilson jogou não sei quantas centenas de jogos, e ali a trave fica desse tamanho. Ali pode chutar que ele não, nem olha para trás para ver onde é que está a bola. E aí virou capitão, aí aquilo vai crescendo a moral. Depois veio o Muralha pegando muito também, já com intensidade, já vindo o Wilson ali, né? Estão sendo o espelho do Wilson o tempo todo. O Muralha treinou comigo aqui, é um absurdo assim o que ele faz. Ele parece que tá tudo para ele é muito fácil. Eu chutando no máximo, intensidade no máximo, ele faz os movimentos, parece que ele tá dançando dentro da trave, assim. Eu nunca vi daquilo. E aí depois veio o Volpe também de um time pequeno, se eu não me engano, veio de São José, o Luverdense, o Cuiabá, não sei, veio para cá, e também era a chance da vida, porque sair de um time desses, um estava 10 anos no Flamengo, não jogava, vim para cá. O outro, o Edson Basto, vendendo óculos. Veio para o Figueirense. O Figueirense, na época, era o time mais top de querer se jogar. Eu, muitas das vezes, fui para Vitória, fui para Vila, fui para Atlético, eu queria ir para o Figueirense. Eu treinava ali, meu Deus, tomara que eles me chamassem para ficar aqui. Então, esses goleiros agarraram a oportunidade com baitas do preparador de goleiro que estava atrás, né? Então, treinou muito, tu vai jogar fácil. Vou passar ali para o Victor e para o Luan para coordenarem essa pergunta, parecida também, mas para a parte do Figueirense, do Avaí, com o cenário histórico dos goleiros do Avaí. Fala, Victor. Quer saber do que mesmo ali? Dos jogadores, dos goleiros do Avaí, tu diz? Eu não entendi muito bem o que tu queria saber. Eu vou daqui então, Mais fácil. O Rafa, do lado do Avaí, a gente tem, não tanto como o Figueirense, de sequências de goleiros nacionais, mas a gente teve nomes que cresceram. O Douglas e o Renan são talvez os dois últimos, que cresceram a ponto de a seleção olhar, opa, esse goleiro talvez pode vir para a seleção. Nesse mesmo contexto, como é que tu pode... O Renan foi? Não, sim, é questão do olhar, né? O Douglas também poderia ter ido quando jogou o Brasileiro. O outro Renan, né? Não esse Renan aí. Renan Botafogo, né? Eu tô até com a camisa da época dele ali, ó. Aqui não, atrás, mas que é o Renan Soares, eu acho. Mas o Renan, de 2010, por aí. E o Renan, que eu falo, que foi pra seleção, esqueci o nome agora, que convocou ele, o Córdoba falou no início dele treinando, que o cara teve lá, o treinador, né, olhava, opa, esse aqui é bom. Então ele ficou ali no clube e foi pra seleção. Tanto que depois foi pra Corinthians e hoje é engenheiro. E só uma coisa que eu ia falar ali do início ali, o Córdoba pegou essa mão boa do treinador deles, né? Tanto hoje tem 4 goleiros aí que recentemente um assinou com o Flamengo. Então, tipo, não aprendeu só a ser goleiro, né? Aprendeu também ali opa, esse cara aqui é bom, vem. O olheiro, né? O olheiro é importante também. Fala, Rafa. E essa é a nossa missão ali dentro, né? Pela experiência. Aí que eu falo assim, às vezes eu entro em polêmicas, até nos próprios grupos de preparador de goleiro, porque eu ainda tenho uma coisa que eu preciso também mudar, né? Porque
é os professores da sala de aula que quer ser preparador de goleiro e nunca pegaram uma luva e botaram na mão. E tem os ex-atletas que fico debatendo com eles. E eu sempre falo assim, e eu peco muito nisso, né? Porque assim, pô, cara, se eu estudar, eu posso ser mais do que eles, porque eu tenho 25 anos como atleta, né? Eu tenho 28 juntando preparação de goleiro. Só que eles não podem ser goleiro, né? Então, às vezes eu fico assim, pô, cara, preciso estudar para depois não ter argumento nenhum, sabe? Só que aí eu vejo assim, por exemplo, eu fiz um curso da CBF de licença, eu gastei quase 10 mil reais, e cheguei lá, eu até vou contar assim, para dar uma risada, né? Chegou eu, Palmieri, Jean, que jogou no Guarani, tinha uns 5 dinossauros lá, que a gente sentou tudo no fundão e ficamos esperando. Aí entrou um preparador de goleiro, era até top, assim, né? Mas é novinho, assim, da sala de aula e tal. E aí, quando ele entrou, assim, ele olhou lá pro fundo e começou a gaguejar, meu. Aí deu uns 5 minutos, ele assim, pô, cara, eu tô desconcertado, como é que eu vou dar aula para aqueles monstros lá atrás? Então, aí, tipo, todo mundo começou a dar risada, e aí, no final, ele mudou a estratégia do curso dele e começou a interagir ali entre a gente, né? Aí um perguntava uma coisa, o outro perguntava outra e tal. E aí eu lembro também que eu fui para o campo fazer um exercício que tinha que montar um trabalho, e depois tu vinha para uma mesa, um gabinete ali que tinha 2, 3 preparadores de goleiro e mais o cara da CBF, né? E aí eu montei e precisava apresentar o trabalho botando a luva e executando o exercício, né? E aí pô, empolgadão, né? Já tinha acabado de encerrar há pouco tempo, mas não, deixa que eu boto a luva e vou lá. Só que eu, pô, já tava uns 13 quilos acima do meu peso, eu fiz o exercício todo e tal, aí a gente subiu, e aí eu fui lá representar a minha equipe no debate ali, né? Aí o treinador, a intensidade do treino foi ótima, a valência física foi boa, foi um trabalho de força, outro de reação e tal. Só que normalmente o trabalho do goleiro, no máximo, naquela defesa lá acho que foi do Rodolfo Rodrigues, que fez 3 ou 4 defesas seguidas, no máximo são 6 segundos de defesa, assim, o cara chuta, ele rebateu, chuta de novo, rebateu e tal. Aí eu falei, e eu fiquei já matutando, né, cara? Paz, me pegaram, né? Quando ele perguntou pra mim, e teu trabalho foi executado com 9 segundos, né? Olha só as ideias dos caras, né? O que tem nada a ver, né? Aí eu falei assim, cara, só que se tu bota aí há 8 anos atrás, eu fazia em 4 segundos, né, cara? Eu tô com 13 quilos acima, aí pronto, aí acabou a reunião de novo, os caras começaram a rir. Eu falei, pô, se tem 114 quilos, tu quer que eu faça em 6 segundos? Não dá, cara, fiz em 9. Então, coisas assim que a gente pode juntar a teoria com a prática com a teoria, e só quem vai ganhar vai ser os goleiros, né? Mas aí existe ainda essa resistência de um profissional com o outro. É Ô, isso aí. Alan, Oi, pode falar. posso falar só sobre os goleiros do Avaí, né? Como o Vitor Claro. citou do Renan Soares. Eu lembro que nessa época o Avaí tinha um Renan que foi bem na Copa São Paulo, jogou no profissional ali na Copa do Brasil, até numa época ele fez uma partida absurda contra o São Paulo no Morumbi, que até o pessoal assim, Rogério, tu vai sair, olha esse goleiro aí e tal. Ele foi convocado para a seleção, né? E eu lembro que depois ele foi pro Corinthians, né? Com o Vitor antecipou. Eu lembro que nessa época o Avaí tinha um Alex também, eu acho que citasse ele também, né, Rafael? Que ele era da seleção sub-20, da geração do Neymar ali. Ele foi campeão mundial, até eu falei, pô, esse Alex vai ser o goleiro do Avaí daqui, vai ficar 10 anos sendo goleiro do Avaí. Eu lembro que eu tenho uma foto com ele, eu falei, pô, acho que só eu conhecia ele na época, que eu ia direto, pô, goleiro da seleção, jogo com o Neymar, com o Lucas, com um monte de jogadores, então acho isso interessante, né? Também falando desses goleiros mais jovens, eu acho, mais recentes, né? O outro Renan, o Renan Santos, que era do Botafogo, ele tem, a torcida do Avaí, eu acho que é mais apaixonada nele, porque ele tem ele tem mais o jeito de ídolo, assim. Ele seria um cara para ser o capitão do Avaí. Se eu pudesse escolher um goleiro hoje para ser o goleiro do Avaí, eu iria nele, de certeza, né? Ele tem uma característica assim de passar uma segurança. E o Douglas, eu já acho um goleiro que ele encanta, assim, porque ele faz umas defesas incríveis, assim. Incríveis. Aquela partida contra o Grêmio lá, que é uma coisa para te botar, fazer um DVD daquele jogo e ficar vendo ali inúmeras vezes, né? Isso que tu falou da confiança. Aquele dia, quando veio a terceira bola no gol, eu falei assim, o Avaí não vai tomar gol hoje. Pode acontecer o que for, o Avaí não vai tomar gol hoje, não tem, tava tacado. Acho que isso que me encanta nele era mais a parte do imprevisível, assim, ele fazia umas coisas espetaculares. Gente que vê de campo mesmo era incrível, assim, então, pô, se voltasse qualquer um dos dois, a torcida ia estar muito feliz, né? O Renan tem o perfil do Betão, assim, né? Um cara mais sério, mais centrado, não gosta de aparecer muito, é aquele goleiro que vai bem, ele só agradece e já não empolga.
esse perfil de goleiro eu também gosto. Vamos chegar na parte já final do nosso programa. Infelizmente, temos só uma hora de programa aqui na Urban. Se você pegou na metade, porventura perdeu o começo da nossa entrevista, está vendo só da metade, fique ligado no nosso YouTube do Clássico Debate para ver a reprise e poder ver a entrevista inteira, porque está deliciosa aqui com o Rafael. Eu vou começar a última rodada, não de perguntas em si, mas de agradecimentos finais aqui, que a gente já está com 5 minutos para terminar. Vou começar com o Lucas Fagundes ali. Uma boa noite para você, Lucas. Uma até breve, até o próximo programa. Boa noite, Alan. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Bom, agradecer a presença, é muito enriquecedora, né? Como o Luan salientou, a experiência em vários aspectos aí do futebol profissional foi muito legal. Esperamos aí que se repita algumas vezes aí também para a gente trocar mais ideia. Eu tava com uma pergunta engastilhada da época do Vitória ali, que ele jogou o Vitória estrelado com o Hulk e Davi Luiz subindo, mas fica para uma próxima. Boa noite a todos, até mais. Luan, um grande abraço para você, Luan, até o próximo programa. Valeu, Alan, valeu, Lucas, o Henrique, o Vitor, especial, Rafael, muito obrigado por ter trocado essa ideia com a gente, passar essa experiência, né? A gente fica aqui, passou voando, assim, a gente começa a falar de goleiro e começa a ficar empolgado, né? Muito obrigado mesmo, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que desejar muito sucesso para ti nessa tua nova carreira e que continue sendo vencedora, tá bom? Muito obrigado a todos, até mais. Valeu. Henrique Moresco, um abraço para você, até o próximo programa. Um abraço, amigo Alan, Lucas, Victor, Luan e principalmente Rafael. Acho que é muito legal a gente poder discutir a profissão de goleiro, né? E enxergar os dois lados, né? Eu acho isso legal porque a gente hoje falou do goleiro jogador e do goleiro preparador, né? Como é que as duas coisas conversam no dia a dia, o que uma coisa ajuda com a outra. Tu até trouxe a ideia, o comentário ali da parte do curso, mais aliado à experiência prática. Eu acho que, no final das contas, o desenvolvimento do futebol, assim, de forma que a gente gosta de assistir, ele é um pouco um pouco dessas duas coisas, né? É um pouco do que a gente vê no campo, um pouco do que a gente vê na tribuna ali, na arquibancada, e também o que a gente vê com o treinador, preparador, e muito legal a gente poder trazer isso num programa e de uma forma descontraída, né? E espero que se repita para a gente conseguir trocar uma ideia de novo. Victor Machado, um abraço para você, até o próximo programa. Boa noite, Alan, Lucas, Henrique, Luan. O Córdoba por ter aceitado aí vir aqui falar um pouquinho. Também tem que arrumar um horário para ir lá treinar com ele, porque, né, é bom a gente treinar com um preparador. Tô só fazendo específico lá com o Lucas lá, mas ele não é só de passar específico, né? O negócio dele é treino físico. Agradeço a todos que acompanham o Clássico em Debate. Então a gente agora vai vir com mais pessoas aí para a gente entrevistar, trazer ideias do que a pessoa faz no clube ou já fez. Então agradeço mais uma vez aí, muito obrigado, e a gente se vê aí nos campos aí para treinar contigo. É isso aí. Rafael, muito obrigado. Já aproveito, já convido você para voltar ao nosso programa, para a gente poder fazer mais uma hora de programa, porque ainda ficou muito assunto para a gente conversar. Todos os colegas tinham mais perguntas e a gente ainda tem curiosidades. Uma hora ficou curto para a gente, então já está convidado para voltar conosco aqui para a gente bater mais papo, para falar desse mundo que nos encanta tanto, que são os goleiros e que é o futebol catarinense, que é o clássico aqui da nossa capital, né? Avaí Figueirense passou dentro dos dois clubes, vivenciou os dois clubes e com certeza também tem carinho pelos dois clubes, porque não tem como, quando tu veste uma camisa de um time que é um clássico, que está envolvido num clássico, tu acaba deixando uma marquinha boa dentro do nosso coração. Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação e a gente quer que você volte muito em breve aqui conosco. Eu aceito o convite, eu acho que é legal, né? Passou muito rápido, foi muito agradável o bate-papo com vocês. Agradecer a todos aqui. Já fica aqui meu convite, quando quiser, segunda, quarta e sexta, Tacidão, Vitinho, mais uma goleirada lá na Arena R1, é só aparecer lá, a gente já troca uma ideia também nos bastidores. E muito obrigado mesmo, gratidão de também apresentar um pouquinho da minha carreira, o que eu estou fazendo agora, do projeto da R1, e com certeza eu acho que dá para passar bastante coisa ainda para frente aí, para o pessoal que às vezes está ali na torcida e não sabe como é que funciona lá dentro, e isso só tem a acrescentar para o nosso futebol, que
Avaí e Figueirense está no coração, né? O pai é Avaí, a mãe é Figueirense, então a família se divide. Eu já passei nos dois, então eu só tenho um carinho grande e hoje eu só quero que os dois estejam bem para poder essa meninada que sonha aqui não ir para clubes de fora, né? Para se inserir aqui no nosso futebol daqui. Valeu. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Clássico Debate. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @Clássico Debate no Instagram, também no Twitter. Então esteja junto com a gente lá. A gente volta semana que vem aqui na Urban TV, sempre sexta-feira, às 10 horas da noite, 22 horas. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Tchau.